E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Sabadão, 11/11, 9 horas da manhã. Senhor dos papéis aí na área. Vou fazer um vídeo mais longo falando a respeito de alguns papéis do grid, então a gente vai entrando nos gráficos e trocando uma ideia. Lembrando que não se trata de indicação nem de compra, nem de venda de forma alguma, é apenas o estudo, né, dos candles, dos gráficos, tentando entender aí a movimentação dos preços. Então, qualquer atitude ou atividade que você tome dentro da sua corretora ou por onde você operar é de pura e simplesmente sua responsabilidade aí, beleza? Bora lá. Casas Bahia. Vou começar dos mais baratos com os preços um pouco acima aí. Semanal. Tivemos uma semana boa, semana anterior. Deu uma subida de 12,5%. Deu uma esticada essa semana, chegando a 0,65, apresentou o resultado. O resultado devolveu tudo. Por que devolveu? Porque foi um resultado bem ruim que já era até esperado, mas só que a empresa, né, tá sem possibilidade de ter caixa para poder arcar aí com os compromissos. Então aqui é aquele case que é bem especulativo. No semanal não conseguiu romper as médias ainda, então aqui é muito risco. É só para aquele que realmente está querendo buscar, como eu sempre digo, né? Grandes riscos, né? Grandes retornos. Mas esse daqui eu não sei até onde compensa, baseado no que eu falei para vocês. Não vai conseguir nem pagar o caixa. Então, não vai conseguir, né, nem pagar as dívidas aí com o valor que tem. Então, eu particularmente estou fora. Então, para quem tá no trade ou tá querendo entrar, no diário tá virado para correção. Nosso estocástico lento aqui embaixo, vocês conseguem perceber, linha branca cortou a vermelha. Volume foi menor na sexta-feira e tá entre a média de 12 e a média de 4 períodos. A cotação tá amassada no meio. Então, subindo aqui, a gente vai ter uma resistência mais forte no 0,57, né? E vai ter um suporte aqui no 0,50, depois no 0,48, beleza? Então, Casas Bahia, por enquanto, se não melhorar a situação financeira, fica ruim. Em contrapartida, CQL3, para quem entrou no trade dos últimos vídeos, baseado naquele canal lateral que está rodando entre 0,42 e 0,60, quase bateu o alvo, né? Chegou bem perto aqui, ó, máxima 0,58, então já daria para ter feito uma parcial e teve um fechamento na máxima do dia na sexta-feira no 0,55. Então, para quem não vendeu aqui, essa próxima semana agora, se tiver 1 ou 2 dias bons, a possibilidade bem grande de bater no 0,60. De novo, canal lateral trabalhando nessa região aqui, certo? Então o estocástico está sobrecomprado, apontando para correção, e o semanal da CQL3 nesse momento está interessante, bem mais do que o diário. Ah, por quê? Por mais que o diário esteja ali na região de sobrecompra, ó o volume de uma semana para outra. Então essa semana compraram bem mais, ó. É um volume maior do que as últimas 4 semanas e o estocástico lento ativou aquele nosso setup de corte de médias, ó. Então se fosse uma empresa mais saudável, esse momento aqui seria um momento interessante para bater na compra baseado nas métricas que eu utilizo, beleza? Então, voltar para o diário para passar a resistência aí. Resistência 0,60, passa 0,58, 0,60. Suportezinho, dá para trabalhar aqui, é sempre bem curto, né? 0,53 e 0,51, que é a média. Mas só que o panorama não tá ruim graficamente. O problema maior aí é a empresa. Oi, BR3. Oi, BR3. Tem uma resistência aqui, ó. Dá para a gente descer claramente no 0,69. Testou aqui e testou também aqui. Aí na sexta-feira fechou em doji, virou para uma correçãozinha, volume baixo. Então qual que é a situação aqui? Bem semelhante à CQL. Tá com um canal lateral entre 0,57 e 0,69, ó. Testou uma vez, testou 2 vezes, buscou 0,69, voltou, conseguiu romper, devolveu, voltou no 0,69. Então a Oi vai ficar mais atraente se tiver uns dois fechamentos acima do 0,69. Se tiver fechamento acima do 0,69, aí vocês vão ver que o ativo pode começar a andar um pouco mais, mas também teve um resultado muito ruim. A MER 3, a MER 3 está ali com fechamento em 0,82.
apontando aqui para uma correção. Tá tendo umas movimentações no papel, os caras estão tentando levantar um dinheiro para segurar a empresa, mas ficou bem ruim o panorama também, né? Financeiramente ali, a galera, como consumidor, não tá nem lembrando mais das lojas americanas, que foi uma das lojas aí que eu frequentei bastante, então agora os caras perderam muito mercado depois de todo aquele BO que teve. Independente disso, na parte técnica, gráfica, a gente consegue perceber um fundo aqui, aí depois temos outro fundo aqui e aparentemente outro fundo aqui. Então, na teoria, a gente está trabalhando aí com os fundos mais altos, pelo menos um pouco mais alto ali. Se pegar a cotação, isso não é ruim. Mostra que esse cara vem batendo aqui, né, e subindo. E aqui nessa parte superior, dá para a gente ver também que os topos não se alinham perfeitamente, mas só que lembra um triângulo. Então, ficar esperto essa semana aí, por mais que o papel não esteja andando, mas só que da forma que ele tá, se ele continuar nessa pegada e conseguir fazer fechamento acima do 0,92, ele também pode vir a dar um tradezinho, mas não é os melhor dos melhores opções no momento, né? A gente tinha umas opções mais legais aí. Já no semanal, a gente teve um candle de reversão, que teve uma máxima acima do candle prévio, fechamento abaixo. Mas o papel também tá bem judiado, né? Esse daqui é aquele mesmo esquema lá. É especulação total. Você comprar achando que vai fazer uma grana muito alta de uma hora para outra. Então ele se junta aí ao balaio da CQL3 e das Casas Bahia. Depois vem a L3. A L3 estava indo muito bem, deu aquela porrada até o 0,99. Aí veio o resultado e o follow-on juntos. Aí matou o investidor, né? Aí o follow-on foi a 0,84, consequentemente a ação está no mesmo valor. Eu até gosto da empresa, achava o case interessante, mas só que da forma que está tocando o barco também daria um tempo aí, porque não está muito ao favor, não. Então aqui não tem muito o que falar, né? Tem que esperar uns dias aí para ver se vai voltar a tentar evoluir essa cotação. A gente vai ter suporte na região do. Vou colocar no diário aqui que eu já vejo para vocês. Ó, suporte vai estar aqui, ó, na região do 0,83. Tem vários testes, como está na casa dos centavos, né? Então, cada centavinho, mas tem uns pontos mais específicos. Esse daqui, por exemplo, 0,81 também. Então, 0,83, 0,81 pode segurar e tem que voltar a trabalhar aí para chegar acima do 0,85, né? Tomou esse tombo aqui, gap de baixa, por causa da situação que eu já expliquei. Deu uma subidinha aí de 2%, 2,5% na sexta, mas só que também não tá legal. Follow on mais o resultado quebrou. Cora Saúde. Cora Saúde eu tinha entrado no trade, achei que poderia ter uma evolução aí, mas só que aqui a gente percebe, ó, um fundo mais alto, um topo mais baixo, então é claramente um triângulo. Então, da forma que está aqui, nesse momento, com o estocástico lento para cá, esse cara pode vir buscar aqui, ó, a região do 081, 079. Aí ele batendo lá fica uma entrada mais interessante. Por quê? Porque aí ele pode fazer essa movimentação aqui. Então eu acabei estopando e fui para a ZEV. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando da ZEV. Ó, vem aqui. Aí a ideia é que chegue aqui, ó. E daqui ele volte minimamente aqui, que daria um trade perto da casa de R$ 1, isso se não romper, beleza? Então eu saí fora da Cora Saúde por esse motivo, porque a tendência aqui maior é de repente ele voltar na base da figura, né, para depois ele dar uma subida novamente aí para buscar a parte superior. Então, Cora no momento é isso. Se voltar a subir da forma que está, ele é alvo 0,90, batido 0,95 R$ 1 e descendo aqui entre 8,1 e 0,79 da entrada devido a nossa figura. Então aqui já coloco um alarme. Aí depois da Cora Saúde a gente vem para trade. Trade 3 está estranha, muito estranha. Vocês sabem que eu acompanho aí o case, né? Eu sigo comprando porque eu gosto da maneira que trabalha
a Rádio TC, os caras estão trabalhando, diminuíram bastante os custos da empresa, saiu o resultado, mas mesmo assim ainda não está gerando lucro, é quase uma startup, né? Uma empresa aí que está em cima quem acredita. Eu acho legal, eu acho que tem espaço, né? Só tem que ver quando vai cair no gosto aí dos caras para poder acessar. Inclusive, eu dou até um conselho. Dá para acessar a plataforma deles e fazer um cadastro gratuito. E dentro desse cadastro gratuito tem muita informação legal. Dá para puxar histórico de ações alugadas do papel, notícias do papel, tem relatórios que eles colocam lá que são gratuitos, então dá para extrair algumas coisas que nos ajudam no dia a dia. Ela bateu 0,94 de novo, 0,94 é a mínima da região, que é essa daqui que vocês estão vendo. Teve fechamento em 0,96, mas só que o que me chamou a atenção foi a quinta-feira. Olha o volume que tivemos aqui, ó. Teve 1.000 negócios, né, com um volume financeiro de 2.260 ali, na casa dos 2.300. E foi um volume que destoou bastante, né, dos dias anteriores. A cotação não andou, mal andou, e mesmo assim, né, teve aí, ó, em ações, volume e quantidade, mais de 2 milhões de ações trocou de mão. Então, teve algum player que pegou essas ações aí e colocou no bolso, e outros caras desovaram, mas só que para vocês terem noção, mal movimentou a cotação. Mas comparando esse volume com os dias anteriores, foi um volume muito grande, ó. A média de negociação é, olha lá, 800 mil ações, e mesmo assim teve ainda aqui uma quantidade de negócios até grande, ó, 1.000 e poucos negócios. Aí no dia anterior, 1.000 e poucos negócios de novo, um volume financeiro de 500 mil, 500 mil ações. Então aqui o que destoou foi esse volume financeiro de mais de 2 milhões. Eu achei um pouco estranho. Eu ainda sigo, né? Que nem eu falei para vocês, eu estou carregando porque se realmente o mercado virar para alta, então consequentemente vocês sabem que o pessoal começa a buscar essas ações que estão mais baratas, né? Baseado aí na ideia de ganhar muito dinheiro muito rápido. Então ela acaba subindo na esteira do mercado. Se o mercado começa a entrar compra em tudo, automaticamente os caras compram ela e como eu estou posicionado, eu surfo a onda e na hora que ela começar a cair, eu saio fora. Na teoria, o alvo que teria aí, que agora ficou bem longe, mas dependendo da perna de alta que tiver, seria esse topo aqui, né? Tentar fazer uma venda acima dos R$ 2, entre R$ 2 e 2,25. Hoje a gente está em 0,96, está falando em mais de 100% da cotação atual, que é semelhante àquela perna que teve. Mas se realmente entrasse num mercado de alta, a possibilidade de chegar lá não é pequena, porque vocês sabem que os caras começam a comprar tudo sem nem saber o que está comprando. Aí depois tem a DOTS. DOTS a gente tem pouca procura, pouquíssima liquidez, então vou dar um pulo aqui. Se alguém quiser, depois vocês me avisam. Espaço Laser. Espaço Laser voltou a subir de novo, chegou a bater 1,4, né? Nessa região aqui. Chegou também na sobrecompra agora, vários ativos chegando na sobrecompra e batendo 1,25. Então agora ela tem que romper essa região, que é esse topo anterior, tá vendo? Resistência, para ir buscar esse fundo aqui na casa do 1,40. Então o ativo tentou subir também, depois de ter uma queda muito pesada, não conseguiu aqui romper a média no semanal, mas vai ficar bom assim que passar do 1,30. Ó. Ele passou do 1,30, 1,35, ele já passa da média de 12 do setup, aí ele acaba fazendo essa movimentação aqui, ó, que é aquela que eu falo para vocês, ó, azul cortou para cima, quem pegou aqui, por exemplo, nesse setup, ó, entregou 78. E como eu já disse para vocês, geralmente, essa pernada de alta aqui, desse setupzinho que eu uso, que é basicão do corte de médias, ele entrega entre 50% e 80%. Então, para quem. Mas aí é um médio. Um trade médio, né? Um trade ali mais longo. Então, o ideal é fazer parcial em 50%, e deixar o resto correr para finalizar no máximo em 80, né? Por algumas vezes o trade até evolui mais. Eu vi 100, 150% em alguns casos. Mas geralmente o pico do trade ocorre na região ali dos 80, 70, 80%. Na queda, a mesma situação. A queda também entrega uma porcentagem bem relevante. Então, para fechar aqui, o volume melhorou de uma semana para outra. A média cortou,
e tem que passar do 1,34, espaço laser. Aí depois a gente vai para NeoGrid. NeoGrid está com setupzinho ativo também, né? Então cortou aqui nessa região, a gente está falando do semanal. Ele continua brigando com a região do 1,42. É uma região de resistência muito, muito forte. Se romper a região, ele trabalha entre 1,40 e 1,60. Então ele tem que passar a ter fechamento acima, não conseguiu, voltou tendo fechamento em 1,38. Mas o estocástico no semanal apontando por uma alta. Teve uma barra bem legal semana passada que entregou 11% para quem já estava no trade. Então, para a próxima semana, se tiver notícias boas, por mais que a liquidez esteja bem baixa e vai ter apresentação de resultados, pode ser um case interessante. O West se afastou ainda bem da região ali do 1,20, né? Tava bem complicada a situação do West, mas a West balança bastante. Então essa semana aqui ela fechou em 1,50, mas deu uma esticada até 1,69, se eu não estou errado. Olha lá, a máxima 1,69. Se tivesse fechado mais próximo lá seria top, mas não deixa de melhorar, né? Porque semana passada entregou 20% para quem estava no trade. Então ela já tem fechamento acima da média de 4, da média de 12 e está em cima da média de 80. Aqui é como eu falei para vocês, quem está comprando só cotação na Oeste é um trade muito complicado. Por que complicado? Porque a liquidez estava muito baixa, mas só que ela também dá sinais. Como assim ela dá sinais? Para você que está estudando, ó como o volume veio subindo, mas é bem sutil, por isso que não é todo mundo que pega. Aqui subiu 0,82, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui teve uma alta de 0,82, nada. Aí na semana seguinte já teve essa pancada de 20%, né? Mas o volume, ó, o volume foi inferior essa semana, que teve uma alta de 2%. Então é bem complexo fazer um trade nela. Então o ideal é você estudar a empresa. Os caras falam que é uma das melhores varejistas, que ela tem só o caixa dela já cobriria as dívidas dela, então ela está financeiramente saudável a princípio. Eu não tenho propriedade para falar, mas isso é o que eu vejo aí nos podcasts da galera. Então aqui quem compra está comprando empresa, mirando lá o topo anterior que está na região do 2,50 a mais. Mas é um case interessante para carregar, né? Estudar a empresa e carregar. E FCM3. E FCM3, porrada, porradaça. Fechou na máxima da semana, deu um candle de reversão semana passada, 7%. Essa semana aqui o resultado veio dentro aí do esperado. Isso que as varejistas, que é o foco dela, não estão bem das pernas, mas a empresa, imagina quando tiver, entregou mais 20%. Então tá dando quase 28% de uma semana para outra, fechamento na máxima. E aqui a gente já consegue ver a resistência, 1,65. Passou do 1,65, aí a gente já vai começar a trabalhar os topos anteriores, que dá para ver melhor no diário. Olha lá, ó. Então passou desse fundo aqui, aí eu já miraria aqui, 1,77 a 1,80. Depois vai começar a trabalhar essa outra região, que é 1,92 e posteriormente R$ 2. Mas a empresa também teve um volume bom, fechamento na máxima, tá chique. Para essa semana com certeza deve ter realização, mas para quem está carregando um trade mais longo aí, esperar uma oportunidade e pegar seria legal. Aí depois a gente tem a Enju 3. Deu uma esticada na sexta-feira, devolveu depois de uma porrada de 20 e poucos por cento. Então aqui também é aquele jogo. Os caras vão comprando, esperando até dar a pancada. No momento ela tá lateral, então pode ficar um bom tempo dessa forma, por quê? Porque ela teve uma subida muito pesada e agora anda de lado para consolidar para depois subir de novo. Se o mercado tiver ok, para cima. Se o mercado tiver numa situação de maior correção, naturalmente ele começa a descer. Mas a perspectiva do papel por curtíssimo prazo é andar de lado para consolidar, porque agora ele perdeu força, né? Depois de uma alta tão forte assim, ele não vai simplesmente de uma hora para outra já dar outra pancada. Isso daí é muito raro. Então não tem perspectiva para um tradezinho no momento, não. Só comprar quem está comprando empresa. Mealzinha. Meal estava indo bem ali, né? No diário, saiu do 1,52, que é um fundo duplo. Como assim um fundo duplo? Já mostro para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Quem pegou teve a mínima em 1,51 lá no mês 7 de 2022 e voltou na região de novo e já começou a subir. Eu fiz até um vídeo dela. Então tem que fazer fechamento acima do 1,76 para essa média virar para cima.
Aí você já vai começar a mirar o rompimento do 1,90, passou 1,90, R$ 2 e aí tem vídeo novo. Mas se ele trabalhar dessa forma aqui, ó, foi, voltou e a tendência é de tentar voltar de novo nessa região aqui, lá do 2,80. Mas só tem que ir com cuidado, né? Porque como eu disse para vocês, o mercado deu uma esticada, tem muito espaço para subir ainda, porque as quedas foram muito fortes, mas a gente tenta sempre comprar no melhor ponto. Então, por enquanto aqui, dá para tentar ainda, né, começar a montar uma posição caso queira, porque 2 semanas seguidas de volume aumentando e estocástico lento apontando para uma alta. Então, se pegar um dia da semana que tem uma realização mais forte, que nem aqui, na sexta mesmo deu uma entradinha. Teve uma mínima ali em 1,69. Então, quem colocou compra nas médias, que é o que eu faço geralmente, bateu na compra e já está com lucrinho no bolso. Mas ele está sobrecomprado. Então, tem que esperar um dia que tenha uma correçãozinha mais forte para começar a montar a posição. Mas está bem legal também. Beleza? Então, acho que agora eu vou fazer vídeo mais. Alguns vídeos sendo só da ação, né? Magalu, Multilaser, a Zev 4, que eu também achei bem interessante. Aí, se vocês quiserem algum papel, dá um toque aí e eu vou fazendo no separado aí os vídeos, beleza? Bom final de semana a todos.